Voltamos, pessoal, aqui com o nosso Espaço Heráclito. No final do primeiro bloco, eu estava conversando aqui com o nosso amigo André Drago, que é doutorando em antropologia pela FEFELESH USP, que a colonização trouxe uma série de categorias de inserção para essas comunidades, e é bom frisar que o André colocou para nós, que elas nem eram chamadas de comunidade, porque os domínios territoriais eram fluidos em comparação com a territorialidade estrita dos Estados-nação europeus, por exemplo. O domínio linguístico não era homogêneo e assim por diante. Essas categorias foram estruturando a dominação colonial que a Europa fez em relação à América e à África, por exemplo. Só que aí, André, a gente sabe que houve o advento das duas grandes guerras, e sobretudo na segunda, com essa tentativa de extermínio dos judeus e de demais povos. E é curioso que boa parte dos povos coloniais foi utilizada como soldados para defender as nações em guerra. Nesse sentido, vem um grande apelo para a independência desses países, e aí eu já estou usando os termos países, porque me parece que esses povos também começaram a utilizar as categorias coloniais para estabelecerem reivindicações em face dos antigos senhores. Nesse movimento de pós-segunda guerra, se dá aí a independência de uma série de guerras de independência dos países, e a antropologia também tem uma virada para compreender esse movimento. Você poderia falar para nós, contextualizar historicamente essa noção, André? Bom, eu devo dizer que ela, se num certo sentido, o advento das duas guerras traz uma reflexão sobre o Estado democrático, sobre a questão judaica, com o que diz respeito à questão indígena específica, sobre a questão africana, depois, na década de 60, 70, no que diz respeito à questão indígena, na América, isso chega com considerável atraso. Se você pega, por exemplo, obras etnográficas, excetuando-se alguns exemplos, e obras não etnográficas de setores do governo, missionários, etc., que entremeavam as relações entre a civilização, chamemos assim, e os grupos ameríndios, você vê que em meados da década de 40, 50, 60 e até 70, o que caracterizava o teor dessas coisas era uma ideia de que, bom, o índio desapareceria frente ao poder irresistível e homogeneizador da civilização, ou seja, um pessimismo extremo. As obras etnográficas tinham um ímpeto de registro, digamos assim, de uma espécie de arqueologia do presente nesse sentido. Nós buscávamos registrar e preservar, como se fosse tirar uma foto daquele momento, que certamente ia se desfazer em vista ao ímpeto civilizatório, por assim dizer. Isso muda muito lentamente. E toda a política pública pensada, por exemplo, do SPI, que era um dos primeiros órgãos salvo engano, de relação do Estado, especificamente, com populações indígenas, que é o serviço quer dizer essa sigla Serviço SPI? de Proteção ao Indígena. Você já tem a noção da proteção nesse sentido, algo paternalista. Exatamente. E posteriormente a FUNAI, que acho que todos conhecem. Claro. Todos esses órgãos, até ali meados de 70, se não algumas coisas posteriores, têm a ideia de que a assimilação do índio, ou seja, a sua aculturação, a perda de sua cultura, é inevitável. E que a função deles é simplesmente suavizar esse processo, no sentido de tornar ele menos agressivo. Mais lento. Não mais lento, não necessariamente mais lento, menos danoso. Mas de promover, por exemplo, em missões, várias missões, tratava-se de rapidamente, olhando o modo como aquela sociedade, cito o exemplo Bororo, por exemplo. Onde é que os Bororos estão situados aqui no Brasil? Os Bororos estão no estado do Mato Grosso. E uma parte dos Bororo era, digamos assim, tutoriada na década de 20, 10, 30, por missionários salesianos. Os missionários salesianos trataram e eu digo porque eu conheço a obra, de absolutamente prestar bastante atenção em como eles se organizavam na língua e aprender absolutamente tudo no nível de detalhe, registrar, para atingir pontos nevrálgicos naquela organização, para poder transformá-la numa coisa que lhes interessasse mais, uma coisa mais adequada, digamos, ao cristianismo e à civilização. Mas é interessante, então, nesse sentido que a gente pode notar que há uma mudança na atitude, ainda que seja num sentido de
aculturá-los, de transformá-los naquilo que a civilização queria, para poder entender como era a visão a partir de dentro desses próprios povos. Ainda que fosse com o objetivo de transformá-los à imagem e semelhança da civilização, já vem um movimento de poder entendê-los. Eu poderia situar nesse ponto? Sim, mas não deixa de ser um interesse de entendê-los para melhor transformá-los. Claro, Os Bororo, no caso, isso é caso de outros grupos, tinham passado por várias tentativas de processo de contato. Contato sendo um grande eufemismo, né? Todas, segundo os salesianos, mal sucedidas. De modo que os salesianos perceberam que seria necessário bem conhecer aquela cultura, digamos assim, para podê-la melhor encaminhar. Mas de qualquer maneira, André, será que nós poderíamos falar que a antropologia, os estudos antropológicos, sobretudo ali no pós-Segunda Guerra, eles vêm com um sentido de estabelecer o conhecimento, mas também com uma forte defesa política desses povos contra a tendência generalista da civilização em trazê-los para o domínio? Eu posso observar a antropologia como uma ciência de combate nesse sentido? Pode observar como uma ciência de combate. Sobretudo, ultimamente, digamos, nos últimos 30, 40 anos. O que vem ocorrendo nesse sentido? Bom, desde então, a ideia basicamente por exemplo, os salesianos fizeram ali nos Bororo, era que era irreversível e se tratava de transformar o cara num campesino. Era essa a ideia, porque o processo era irreversível. Os anos provaram também, e a persistência das populações diz que elas não simplesmente sumiriam ou seriam completamente subsumidas. Isso ficou claro. Por exemplo, há uma virada aí em que durante o século XX, boa parte dele, haviam perdas demográficas consideráveis ainda. A partir de um certo momento, essa perda foi invertida. E a gente tem cenários de sistemático crescimento vegetativo das populações indígenas muito acima da média nacional. De modo que, se a população indígena no Brasil cai acentuadamente, constantemente, até meados, um pouco mais adiante do século XX, a partir desse momento, ela começa a gradualmente, porém constantemente, subir. E olha, eu teria, para a gente pontuar aqui, pessoal, eu queria perguntar para o André, salvo engano, André, na Constituição de 88, ou seja, a nossa Constituição, a última Constituição, desde o nosso último, eu sempre falo último, que a gente nunca sabe o que pode vir no futuro, mas desde o nosso último regime ditatorial, na Constituição de 88, sobretudo, e obviamente na questão indígena, vários antropólogos participaram da constituição de leis que pudessem ali preservar o patrimônio indígena. Eu já estou usando a palavra patrimônio. Sugeriria que você não usasse. Mas eu perguntaria, qual foi o papel, qual foi a atuação desses antropólogos para a consolidação dos direitos indígenas, André? Bom, primeiro, esses antropólogos já havia uma boa parte de antropólogos menos ligados à política da aculturação, ao Estado, etc., que faziam um trabalho de tentar entender essas populações para além das categorias nas quais eram fechadas, né, pela simetria, digamos, colonial do Estado brasileiro e os indígenas. O que era patente na época, isso também já vinha dos movimentos de pós-coloniais, etc., a necessidade de autodeterminação, de respeito e proteção à diversidade cultural, e nisso não deixa de ser uma lição, igualmente, da Primeira Guerra também. Deixa de ser um saldo, porque, enfim, a questão judaica também diz respeito à diversidade cultural, num certo sentido, embora muito mais radical no que diz respeito à questão indígena, posto que uma alteridade radical, de fato. Bem distinta dos valores civilizatórios ali europeus. Bem distinta desses valores que eram introduzidos ali a forceps. E houve um movimento de garantir a diversidade cultural, um movimento também que está na Constituição, que à época era bastante vanguardista nesse aspecto, ao longo dos anos ela foi flutuando com as suas emendas. A própria Constituição, não. Legislações posteriores e a implementação do que está no bojo da Constituição foram flutuando com retrocessos, inclusive retrocessos atuais. Mas o movimento da antropologia nesse aspecto foi óbvio o de defender a possibilidade de autodeterminação, de determinação de produção e reprodução de modos de vida diversos. O que sempre aparece frequentemente no Brasil como uma questão fundamentalmente fundiária, digamos assim. Né? É interessante, pessoal, a gente vê o seguinte:
O André disse para nós que categorias da colonização como territorialidade, unidade linguística, num primeiro momento, foram utilizadas para amarrar, para enquadrar esses povos que não tinham essas categorias como constitutivas de si mesmos no processo da colonização. Mas vejam que curioso o processo de inversão, porque aqui no pós-Segunda Guerra, e sobretudo ali com a construção da nossa Carta Constitucional de 88, essas categorias são utilizadas pelos movimentos progressistas para fazer com que os índios possam ter os seus direitos resguardados em face do Estado. E aí, André, a gente chega a uma questão que é atualíssima, que se trata desse profundo debate, disputa, na verdade, é muito mais do que um debate, uma disputa efetiva, com mortes de ambos os lados, e muito mais mortes, no caso, por parte dos índios, desse debate sobre a demarcação de terras indígenas, que envolve grupos poderosíssimos, como as construtoras, os garimpeiros, os madeireiros, grupos que tentam ali fazer rapinagem nos territórios demarcados pelos indígenas. Nesse sentido, eu poderia falar que hoje as categorias dos colonizadores se transformaram em bandeira de luta e reivindicação para que os direitos dos índios sejam afirmados perante o Estado, não? Elas se transformaram em canais, eu não diria bandeiras. Primeiro, é bom que fique bem claro que quando elas saem da boca de um indígena, por exemplo, noções como comunidade, tradição, etc., é superficial imaginar que essa categoria corresponde a que sai da boca do colonizador. Tá, claro. Certo? No processo de serem absorvidas, mobilizadas para esse tipo de luta ou resistência, elas são profundamente transformadas. Né? Você não reconheceria, a princípio, digamos assim, uma comunidade indígena como um equivalente da sua ideia de comunidade, do que você imagina ou vive como comunidade. É algo bem diverso. O termo aparece de fato, mas aí o termo serve mais de canal à comunicação, um canal que é de fato assimétrico, ou seja, controlado por nós, é o canal que foi aberto, né? E que eles precisam usar, digamos, é o canal que torna possível que eles entendam, que nós entendamos alguma coisa sobre eles, sobre o que eles desejam. O esforço recente da antropologia tem sido o de fazer com que a mensagem que transita desse canal, dos grupos indígenas, para nós, ressoe de modo a deformar esse canal, ou a tornar claro a deformação a qual os grupos indígenas submetem esse canal. Ou seja, que tipo de comunidade eles estão organizando, o que eles estão agenciando para formar essa comunidade e de que modo a comunidade que eles produzem é distinta da nossa. E aí, tendo em vista esses conflitos atuais, eu pediria que você pontuasse quais são os locais de maior disputa aqui no Brasil e você vê, além de você pontuar esses locais, você vê um sério risco de sobrevivência com essas disputas que vem acontecendo entre esses grupos de grande poder econômico e os indígenas, André? Você diz sobrevivência dos logradouros, em que eles podem ter suas comunidades, entre aspas, que podem formar, de reproduzir a sua vida, o seu tipo de vida, nessas comunidades demarcadas ali pela FUNAI, por exemplo. Quais são os locais em que esses conflitos acontecem aqui no Brasil, os mais candentes, e existe algum tipo de risco para a sobrevivência desses povos? Bom, para a sobrevivência dos povos, eu não diria. Para a sobrevivência de pessoas, certamente. Pessoas que são assassinadas, em conflitos, etc. O risco aí é, digamos, é menos, digamos, um risco físico do que um risco propriamente cultural, para usar um termo. Existe a possibilidade de que, dado uma má demarcação, ou a violação de demarcação, etc., seja difícil que se reproduza ali, ou se produza ali, o tipo de socialidade, o tipo de sociedade que aquelas populações querem produzir. Esse risco é real. Quanto aos lugares onde, digamos, a coisa é mais abrasiva, é óbvio que, acho que boa parte do sociedade... E onde são esses lugares Mato aqui no Grosso Brasil, do Sul, né? Mato Grosso do Sul. A questão dos Guarani, que tem um sério problema de demarcação ali. A Raposa Serra do Sol foi um grande problema durante o período, ainda é uma questão. Mato Grosso também é problemático, São Paulo é problemático. Aqui em São Paulo, qual que é a região aqui em São Paulo, André, que traz ali conflitos com os povos indígenas? Por exemplo, aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo, há aldeias indígenas, entre elas uma aldeia Guarani, certo? Bom, sobretudo são aldeias Guarani, acho que, salvo engano, são só Guarani. Posso estar errado.
a terra que foi designada para eles é absolutamente miúda, é minúscula, assim, é bem pequena. E existe toda uma questão ali. E ela é pequena no sentido de que ela não permite uma série de plantios, etc., que não tem só uma função de subsistência, ou seja, de nutrir a existência física do indivíduo, a reprodução física do indivíduo num sentido biológico, digamos. Elas têm a função de gerar produtos, digamos assim, bens que têm um valor cerimonial, ritual, etc. E que são fundamentais para que essa diversidade se produza e que seja garantida e que estão salvaguardados supostamente pela Constituição. Estão salvaguardados pela Constituição, estão mal salvaguardados pelo Estado. E aí eu te pergunto o seguinte, André, esse tipo de reivindicação dos povos indígenas brasileiros tem o sentido de se utilizar das categorias que a Constituição de 88 traz à tona, como respeito à autonomia dos povos, respeito à demarcação territorial, para fazer com que dentro desses territórios, ou seja, dentro de uma categoria juridicamente considerada pela civilização, que esses povos indígenas possam fazer aquilo que lhes aprouver nos seus limites. Mas nesse sentido, você vem dizendo para nós que esses povos indígenas querem ser reconhecidos pelo Estado para que ali, dentro da sua demarcação territorial, eles possam reproduzir o seu padrão de desenvolvimento cultural. Mas nós sabemos que esse não é o único padrão de postulação de direitos dos povos primitivos, entre aspas, em face do Estado. Você poderia me citar outros exemplos de povos pelo mundo que têm uma relação não propriamente de querer que os direitos próprios sejam assegurados, mas dizer, olha, Estado, nós somos um povo que tem uma vivência para além de vocês? Bom, sim. Na América do Norte, não dá para falar em Estados Unidos ou Canadá, mas entre ali... Entre os Estados Unidos e o Canadá. Os chamados iroqueses reivindicam soberania, especificamente. O que você quer dizer com soberania, André? Soberania quer dizer que eles não reconhecem, por exemplo, eles emitiram uma notificação dizendo que eles não reconhecem a fronteira Canadá e Estados Unidos, que estariam nas terras deles, e que eles se recusam a... Eles ficam aonde, pra gente pontuar? Na região dos Grandes Lagos. Dos Grandes Lagos, e que eles não pleiteiam direitos perante uma autoridade que eles não reconhecem como sendo deles, digamos assim. Eles não reconhecem a autoridade do governo americano sobre eles, e o que eles desejam é soberania, no sentido clássico do termo. Ou seja, eles são extremamente altivos diante do Estado. Aí é preciso dizer, assim, essa comparação soa... A situação lá é bastante diferente nos Estados Unidos. No Havaí também há vários intelectuais indígenas, desde a década de 80 em diante, escrevem pleiteando autonomia, pleiteando soberania mais especificamente, e discutindo a questão de reivindicação perante um Estado e do que eles querem de fato com soberania, de se pôr à parte, de poder ter uma autodeterminação completa. Óbvio que os caras estão olhando para a experiência como sujeitos ou cidadãos de um Estado e vendo uma série de experiências negativas ali. E eu acho que isso os encaminha para perceber que, de repente, a soberania é uma possibilidade de emancipação maior. Então nós teríamos essa dicotomia muito forte entre aqueles povos que reivindicam autonomia, mas como sujeitos de direitos do Estado, e, por exemplo, a questão dos iroqueses ali nos Estados Unidos, ou dos havaianos, em outro estado americano, que simplesmente falam, olha, vocês são a entidade estatal, mas nós não os reconhecemos e queremos simplesmente que o nosso território seja nosso, ou a nosso enclave seja nosso, independentemente da presença dessa autoridade central? Na verdade, assim, não é completamente independente. Eles reivindicam, óbvio, e aí tem uma mobilização, de novo, de certas categorias para constituir esse movimento. Eles reivindicam em nome de tratados, os iroqueses, no caso, tratados firmados com outros soberanos. Mas que tratados seriam esses, André? São vários tratados que foram firmados durante guerras ali com a Inglaterra, Estados Unidos, França, e por aí vai, ali no período de estabelecimento, digamos, das potências coloniais na América, na costa. E eles reivindicam tendo em vista esses tratados, que implicam o reconhecimento do soberano, que é Inglaterra,
de que o outro lado do tratado é igualmente soberano. Mas vejam vocês, pessoal, isso aqui é interessante. O André tá dizendo que em tratados de guerra, Por exemplo. por exemplo, mas também esses povos teriam sido reconhecidos. Mas qual seria o interesse maquiavélico dessas potências em fazer tratados de guerra com esses povos? Será que elas gostariam que esses povos se transformassem em soldados para as guerras que elas disputariam? Quem vocês acham que no ataque, por exemplo, a uma baía, seria qual pelotão seria desembarcado primeiro? Os soldados da rainha ou, por exemplo, os iroqueses? Ou seja, eles são utilizados, é um maquiavelismo, é uma brutalidade que parece que não tem fim, porque eles são utilizados, quando não, nos domínios coloniais, depois da independência, como bucha de canhão para a guerra. Eu poderia citar isso, André? Poderia, eu faria uma sombra de que... Eu faria um contraponto dizendo o seguinte, o que a gente está falando pode parecer, e aí voltando para um ponto, pode parecer uma coisa, a gente opõe esses dois tipos de pleito, né? Uhum. Um pleito por soberania e um pleito que reivindica direitos dentro de um Estado, etc. Claro. E pode soar para o telespectador, por exemplo, de que uma ou outra opção são mais fáceis, ou mais simples, ou mais tranquilas, ou mais corretas. E eu devo dizer que aí... Bom, primeiro, a situação aqui, a situação colonial aqui no Brasil é muito distinta da americana, então é difícil trazer esses dois casos para uma comparação imediata, claro. Tem que ser bastante cuidadoso. Mas eu devo dizer que também lá, eu diria assim, soberania implica ser reconhecido como soberano entre outros soberanos. Mas nesse momento, e é óbvio que esse pleito não foi atendido pelos Estados Unidos, ou enfim, mas nesse momento, uma liga iroquesa, digamos assim, se poria dentro do jogo das relações internacionais, que por sua vez não é menos cruel e assimétrico do que o jogo que se joga dentro do Estado, claro, nas relações... É um desdobramento desse jogo interno do Estado no concerto das nações, não é isso? Olha, pessoal, vocês veem aqui que esse debate sobre a demarcação das terras indígenas, sobre indígenas que se utilizam das categorias coloniais depois para reivindicar direitos, ou, como o exemplo que o André trouxe, para reivindicar soberania, o Estado entre os Estados, para que eles possam não ser um Estado dentro do próprio território e ali agir com autodeterminação, esse é um debate que se prolongaria profundamente, mas infelizmente a gente vai chegando ao fim desse nosso Espaço Heráclito. André, eu quero agradecer profundamente pela sua participação, muito obrigado, viu? Obrigado, Flávio, obrigado a todos. Olha, pessoal, a gente vai prolongar esse debate, o André eventualmente voltará ao Espaço Heráclito para nós discutirmos outra nuance desse tema, mas ficamos por aqui hoje. E até uma próxima segunda-feira com o nosso Espaço Heráclito. Tchau, tchau, pessoal!